Não. É homenagem à cidade de Jati, tá certo? Que é onde fica a região que eu escolhi, a região geográfica que eu escolhi para fazer a análise, né, o mapa. Então, ela tem que utilizar a água do Riacho dos Porcos para suprir uma demanda de 12 hectômetros cúbicos por ano. Então, essa aqui é a demanda de água anual dessa cidade de Jatilândia, dessa cidade criada aí. O Corpo de Engenharia localizou um local potencial para o barramento. Então, no rio, lá tem um buqueirão, né, que é um local para o barramento, marcado no mapa e anexo. Então, aqui tem um mapazinho, onde está marcado aqui o buqueirão. Eu vou voltar lá para vocês, daqui a pouco a gente volta esse mapa. Então, está marcado aqui onde fica o buqueirão, ou seja, o local onde pode ser construída a barragem, e aqui é a cidade. Tá? A gente pode construir dessa barragem para cá, construída a barragem, pode ser feita uma adutora até essa cidade. Então, deseja-se fazer uma análise preliminar para identificar se o reservatório resultado da barragem poderia suprir a demanda da cidade. Então, a gente quer saber o seguinte, construído um reservatório ali, ele teria condição de suprir a cidade? Que é só para vocês montarem a estrutura do problema na cabeça de vocês. Aqui, a análise do posto pluviométrico da bacia indica que a precipitação média anual é de 800 milímetros na região. Então, tem uma chuva de 800 milímetros. E o coeficiente de escoamento, o coeficiente Ranoff, que a gente sabe lá que é o volume escoado dividido pelo volume precipitado, de longo prazo, na região é de 0,15. Então, 15% do que precipita é que se torna escoamento superficial. Tá certo? E aí, o reservatório na região tem frequentemente uma eficiência de 60%. Isto é, regulariza 60% da vazão média afluente. Tá? 40% são perdas por vertimento e evaporação. Só ordens de grandeza. Então, faça uma estimativa inicial e verifique se a demanda da cidade poderia vir a ser suprida por esse reservatório. Essa garantia aqui de 60%, a gente está considerando aqui com a garantia com 90% de garantia, né? 60% de eficiência com 90% de garantia. Deu para ver aqui? Então, esse é o problema. O que é que vocês têm que fazer nesse problema? Lá vão as dicas. Primeira parte do problema, vocês têm que saber, olhar aqui, vir aqui ao mapa, certo? E ainda de forma muito qualitativa, porque eu não dei as curvas de nível, só olhando a rede hidrográfica, fazer aqui um traçado qualitativo aqui da bacia hidrográfica, tá? Só olhando aqui a rede hidrográfica, a gente está vendo, ó, esse rio corre para cá, que vem para cá, pois o Torre, tá vendo? Ó? A cota mais alta é aqui, a cota menor é aqui, então o rio está correndo nessa direção. Vem aqui assim, tem um divisor de água, esse aqui já vai para outra bacia, esse aqui já vai para outra bacia. Então a gente pega e delimita, vai ser uma delimitação aqui por aqui, ó, essa delimitação aqui, vou fazer uma delimitação dessa bacia hidrográfica, tá? Então, com essa estimativa da bacia hidrográfica, é o primeiro passo, qual é a área? Como é que eu estimo a área? Faço esse traçado, e aqui eu tenho aqui o tamanho da quadrícula. Então, vocês fazem uma avaliação aí, grosso modo, de qual seria a área, um estimativo de qual seria a área dessa bacia. Primeiro passo. Segundo passo, aí vocês vão ter uma informação. Qual é a informação? Para saber qual a vazão média que passa aqui anual, nessa seção, que é a seção onde está sendo construída a barragem. Como é que a gente tem uma estimativa de ordem de grandeza da vazão média que está passando nessa seção? Vocês têm o total de chuva, média, anual nessa região, que é de 800 milímetros. Então, vocês têm agora também o que é a estimativa 800 milímetros, e você tem o coeficiente Ranoff. Então, com o coeficiente Ranoff e a precipitação, se você multiplicar os dois, vocês têm qual é a lâmina média escoada na bacia. Então, 0,15 vezes 800. Aí você já tem a lâmina média. Multiplicando a lâmina média escoada pela área da bacia, vocês têm aqui o volume médio escoado anualmente aqui nessa seção. Pronto. Certo? Então, você já tem quanta água chega na barragem. Sabendo quanta água chega na barragem, agora vocês vão dizer assim, olha, essa água que chega no lago da barragem, uma parte evapora, outra verte, e outra parte pode ser controlada para o abastecimento. Quantos por cento dessa água pode ser controlada para o abastecimento? Nesse caso aqui, 60% da água afluente pode ser controlada está associada a uma garantia de 90%, e algo que pode ser controlado com essa garantia para quê? Para abastecer a tal da cidade. Então, você vai lá, multiplica por 0,6, sabe qual é a vazão regularizada com 90% de garantia para essa cidade. Deu para ver? Aí você pega essa disponibilidade hídrica e compara com a demanda da cidade. Quanto é que a cidade está demandando? A cidade está demandando 12 hectômetros cúbicos.
Se essa vazão garantida for maior do que 12 hectômetros cúbicos, ótimo, o reservatório consegue suprir a demanda. Se for menor, ele não consegue suprir a demanda. Deu para ver? Está claro? A sequência de cálculo? Sim, professor. Pronto. Aí no futuro, o que é que a gente vai fazer no decorrer da disciplina? Vamos aprender várias coisas interessantes. Primeira delas é que como é que vai calcular essa chuva média na bacia. A gente vai não trabalhar com chuva anual, mas vai trabalhar com chuva mensal ou diária. A gente vai ver como é que calcula a precipitação média na bacia. A gente vai ver que essa estimativa de coeficiente de escoamento, ela é muito rudimentar. Então, em função disso, a gente vai aprender a utilizar modelo hidrológico, que transforma chuva em vazão, para poder fazer uma estimativa melhor do regime de precipitação. E nós vamos aprender também a como é que a gente simula um reservatório, certo? Para poder calcular exatamente quanta água pode ser regularizada, quanta água é vertida, quanta água é evaporada do lago. A gente vai aprender a simular os reservatórios para poder calcular a vazão disponível em função das diferentes garantias do processo. Então, aqui, no decorrer do curso, né, isso que a gente está agora utilizando como ordem de grandeza, para poder, digamos assim, fazer com que vocês montem a estrutura do problema que precisa ser abordado, quais são os elementos e componentes que precisam ser incorporados nessa análise, a gente vai, no decorrer do curso, vai realizar aqui uma utilização de técnicas mais adequadas para resolver o problema efetivo. Aqui é para vocês montarem o problema e terem ordem de grandeza das coisas, tá bom? Com relação a esse primeiro problema. Tá bom assim? Tá claro? Professor, eu só tenho uma dúvida, que o senhor falou sobre 60% e 90%, né? Esse 60% aqui é quantos por cento da água que chega no lago vão se tornar o quê? Vão se tornar vazão regularizada, tá bom? Só que cada vazão, ela tem uma garantia. Quando a gente simula um reservatório, a gente vai ver mais na frente, que as vazões retiradas dos reservatórios estão associadas a garantias. O que é essa garantia? Se eu tiro muita água, o reservatório falha mais. Se eu tiro menos água, o reservatório falha menos. Tá certo? Então, a garantia, esse conceito de garantia, está associado à falha no abastecimento para aquela retirada que eu faço. Tipo, se eu tiro uma vazão muito elevada, o reservatório praticamente pode falhar todo ano. Certo? Se eu tiro uma vazão muito mais elevada do que a média, ele vai falhar praticamente quase todo ano aqui. Muito frequentemente ele vai falhar. Tá certo? Mas se eu tiro uma vazão muito pequenininha, ele vai conseguir abastecer praticamente todo o período de simulação se eu estou utilizando a série temporal histórica. Né? Então, assim, tem um trade-off entre quanto eu tiro do reservatório e qual é a possibilidade do reservatório falhar com aquela retirada. Então, para isso é que a gente cria esse termo chamado de garantia. Garantia, ele dá uma ideia desse percentual de falha, ou percentual de satisfação da demanda ou daquela retirada de forma contínua. Quanto tempo ele consegue retirar efetivamente aquele valor. Tá certo? Então, e a gente utiliza como uma referência aqui no Brasil e aqui no Ceará principalmente, a garantia com 90% de garantia, ou seja, pode falhar 1 em cada 10 para aquela vazão retirada. Tá bom, Cornélio? Perfeito, essa vazão. A gente vai ver isso com muito mais detalhe mais à frente no curso, né? Quando a gente aprender a simular, mas o conceito já pode ficar. Desculpe, me diga novamente. Sim, essa questão de vazão retirada depende do consumo da população, né? Se for muito alto, se for muito baixo. Depende do consumo, e a gente também pode pré-estabelecer o que a gente poderia chamar de uma vazão alocável. O que é essa vazão alocável? É até quanta água eu posso tirar daquele manancial, certo? Para, por exemplo, a gente dar um documento que a gente chama de outorga, de uso da água. A gente diz assim, olha, esse reservatório ele pode ser explorado até uma vazão X. Que vazão X é essa? Essa vazão X está associada a uma certa garantia de abastecimento, ou a um risco de falha. O risco de falha está associado sempre a essa garantia de uso. Tá bom? Perfeito, professor. Depois a gente vai voltar a esse tema com muito mais detalhe. Tá claro aí o primeiro... Professor, a gente tem que pegar a área de todo o contorno, né? Que a gente vai desenhar. Tem que pegar exatamente qual é a... Vocês têm que definir o contorno da bacia, aqui de forma muito esquemática, porque como vocês viram lá com
com a Gabriela, a gente precisaria das curvas de nível para poder fazer a delimitação correta, que então é muito qualitativo, né? A gente vai aqui, por exemplo, aqui, só sabendo aqui pela rede fluvial, sabe que, olha, esse rio está correndo para cá, esse aqui está correndo para cá. Então, esse que está correndo, a água está vindo para o exutório. Esse outro aqui está indo para um outro exutório em outro lugar. Então, bem aqui tem um divisor de água, tá? Então, com isso aqui, vocês definem qual é o contorno da bacia e, em seguida, fazem uma estimativa da área aqui por conta dessas quadrículas, né? Então, a gente não está utilizando SIG, não está utilizando nada que vocês já começaram a ver, não, é só ordem de grandeza dos processos para poderem montar o problema na cabeça. Tá bom? Certo, obrigado. De nada. Vou parar a gravação. Ok. Então, esse é esse